E aí, pessoal, vamos lá? Olha só. Mais exemplos. Tudo questão de prova. Caiu assim, ó. João, que integrava a comissão de licitação, ele recebeu de uma das empresas que estava participando da licitação um final de semana com tudo pago num resort de luxo. Muito bem. Essa empresa não venceu a licitação. Sendo assim, João cometeu ato de improbidade administrativa? Sim. Direitos políticos podem ficar suspensos durante quanto tempo? Vamos lá? Vamos ver de baixo para cima? Isso que ele fez atenta contra os princípios da administração? Sim, ele não pode fazer isso. Isso daí é pessoal. Pensa o seguinte, gente, você tem que imaginar da seguinte maneira. Se o João não fosse da comissão de licitação, se o João fosse segurança do prédio lá, ele ganharia um final de semana com tudo pago? Não. Ele só ganhou um final de semana com tudo pago pela empresa justamente porque ele era da comissão de licitação, né, para tentar agradar o cara. Então, ou seja, é pessoal. Então, já é ato de improbidade administrativa, pelo menos na última hipótese, atentar contra os princípios da administração. Aí vamos subindo. Isso causou prejuízo ao erário? Não, até que não. Né? Até porque a empresa nem venceu a licitação, não pode dizer que isso causou qualquer tipo de prejuízo ao erário. Tudo bem. E subindo. Isso é enriquecimento ilícito? É sim. Ele recebeu uma vantagem indevida em razão do cargo. Então, olha só, isso é para deixar claro o seguinte, ele não precisa receber em dinheiro, em espécie, não, hein? E nem precisa ser uma quantia enorme, não. Ele recebeu uma vantagem, um final de semana com tudo pago. Quanto é que custa isso? R$1.000, R$2.000, dependendo do resort, depende de tudo, né? Então, é bom, R$1.000 pelo menos. Tá, ele ganhou uma vantagem de R$1.000 ali que ele não poderia ter ganho. Isso é ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito. Ele deve, se for condenado, deve ficar com os direitos políticos suspensos de 8 a 10 anos. Entra lá em cima. Outro caso, um diretor da repartição que manda o seu subordinado todo dia ir buscar os filhos dele na escola durante o horário de trabalho. O subordinado pega o carro da repartição, vai lá, busca os filhos do diretor na escola, leva para casa e depois volta a trabalhar. O diretor, ele está cometendo ato de improbidade administrativa? Sim. De que tipo? Enriquecimento ilícito também. Porque ele está economizando, ele está gastando o horário do servidor, ele está gastando gasolina da repartição, ou seja, só aí já é ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, certo? Isso já causa prejuízo à administração, só pelos gastos da administração. Mas, além disso, o diretor deixa de gastar do dinheiro dele, que ele gastaria lá R$300 por mês para contratar um serviço de van escolar para levar os filhos na escola, não é isso? Então, ele está economizando R$300. Enriquecimento ilícito. Também entra lá em cima. Ok? Então, não é só você receber em dinheiro, não. Você receber qualquer coisa, receber bens, deixar de usar o seu para usar o da administração, você está se beneficiando, está tendo vantagem com isso. Entra lá em cima. Muito bem. Então, gente, responda a minha seguinte pergunta, que já caiu em prova. Para que seja configurado o ato de improbidade administrativa, é imprescindível que haja algum tipo de dano financeiro causado à administração? É imprescindível que haja repercussão financeira para que haja ato de improbidade administrativa? Deve haver sempre, deve haver repercussão financeira de alguma maneira? Resposta: não. Porque o ato de improbidade administrativa pode estar no último caso. Ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração, que não tem nenhum tipo de repercussão financeira.
o agente age de forma desonesta e imoral, e isso não causa nem prejuízo ao erário, e nem ele recebe nada com isso. Então não tem nenhuma repercussão financeira, mas ainda assim é ato de improbidade que atenta contra os princípios. Ah, Gustavo, como eu não estou entendendo. Então dá um exemplo aí. Decisões da STJ. O STJ já decidiu, por exemplo, que professor de uma escola pública que assediou uma aluna, né, se valendo da condição de professor. Ó, se você não sair comigo, você sabe que você não vai passar na prova, né, e tal, vai repetir de ano, não sei o que, sei o que lá, sei o que lá. Não estou nem indo para o lado penal, né, de se era menor, se tinha menos de 14 anos, né, se é estupro de vulnerável, nem sei se chegou a ter, né, se forçou, a garota tinha 13 anos, forçou, a garota saiu com ela, forçou, estupro de vulnerável, isso daí é penal. Mas não estou nem falando disso, só o fato dele chegar e olha só, se não sair comigo não vai passar de ano, independente de a garota sair com ele ou não, já é uma atitude imoral, que ele está se valendo, isso atenta contra a figura da administração pública. Isso causa algum prejuízo ao erário, aos cofres públicos? Não, a princípio não. O professor ganhou alguma coisa com isso? Ganhou. Aí teve gente em sala de aula, muita gente já falou, você me riu, né? O professor ganhou com isso? Aí a pessoa, ganhou, professor, porque aí ele saiu com a aluna. Nem sei se ele saiu, mas ainda que tenha saído com a aluna, ganhou favores sexuais, não. Estou falando disso, né? Ganhou enriquecimento ilícito? Não, não ganhou nenhuma vantagem pecuniária. Ou seja, professor que assediou sexualmente a aluna, atentar contra os princípios da administração. Superior que assediou moralmente o seu subordinado, assédio moral dentro da repartição. O superior que humilha o subordinado, né? Assédio moral. Também é ato de improbidade que atenta contra os princípios de administração. Não tem repercussão financeira nenhuma. Certo? Muito bem. Então, gente, olha só. Você tem que ter entendido a ideia do que é enriquecimento ilícito, receber vantagem, prejuízo ao erário, causa prejuízo, mas não recebe nada com isso, e atentar contra os princípios de administração, que nem causa prejuízo e nem recebe nenhuma vantagem. Entendeu a ideia do que é cada um? Você vai ler o artigo 9º, 10 e 11, que tem vários casos. Artigo 9º, configura ato de improbidade de enriquecimento, configura ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito, toda vez que o agente receber alguma vantagem indevida em razão do cargo, vírgula, notadamente nas seguintes hipóteses. Aí tem uma lista enorme lá. Isso, tem vários casos lá de enriquecimento ilícito. Você precisa ler o artigo 9º? Precisa. Para quê? Para você se familiarizar com aquelas hipóteses. Agora, você também não precisa decorar. Por quê? A pergunta que eu vou fazer é, essa lista que está no artigo 9º é uma lista taxativa ou exemplificativa? Resposta: exemplificativa. Por que eu estou dizendo isso? Por causa da palavrinha notadamente, que aparece nos 3 artigos, hein? Configura ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito quando o agente recebe alguma vantagem indevida em razão do cargo, vírgula, notadamente nos seguintes casos. Notadamente, ou seja, sobretudo nos seguintes casos. Todos são exemplos. O 10, ato de improbidade administrativa que gera prejuízo ao erário, vírgula, notadamente as seguintes hipóteses. No 11, ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios de administração, quando o agente age com desonestidade, imoralidade, vírgula, notadamente as seguintes hipóteses. Você tem que ler as listas, as 3 listas, mas sabendo que também não adianta decorar, porque pode chegar em prova, eles podem inventar uma outra situação que não está prevista em nenhum dos 3 artigos, mas ainda assim ser considerado ato de improbidade em uma dessas 3 hipóteses, porque nenhuma das 3 hipóteses, nenhuma das 3 listas é fechada, nenhuma das 3 listas é taxativa. Tá legal?
Só que, claro, na hora da prova, o examinador não se dá muito ao trabalho de ficar inventando uma hipótese que não esteja na lista, porque é mais difícil. Ele acaba usando uma daquelas lá. Então, se você mais ou menos tiver elas em mente, você vai se dar bem na hora da prova. Tudo bem? Mas mais importante do que guardar as hipóteses todas é você saber interpretar. Então, por exemplo, apareceu uma questão em prova assim, um agente público que falou para um amigo dele trabalhava na área do comércio, e o agente público sabia que haveria uma ação fiscal para verificar sonegação de impostos, né? Haveria uma ação fiscal em determinada localidade, para verificar lá os estabelecimentos. Isso era uma informação sigilosa, né, dentro da administração. E o agente público que estava sabendo disso chegou e avisou o amigo dele. Isso é ato de improbidade administrativa que se encontra onde? Vamos ver. Lá de baixo. Isso atenta contra os princípios da administração? Sim, ele tá divulgando uma informação que é sigilosa, ele está agindo de forma desonesta para com a administração, já está lá embaixo. Isso causou prejuízo ao erário? Não, a princípio não. O que a questão falou? Não, por quê? A questão nem disse que esse amigo dele ficou sabendo da ação fiscal, mas o amigo dele, a questão não falou se esse amigo dele estava devendo os impostos e correu para pagar ou não. Não, ele ficou sabendo. De repente, o amigo dele até falou assim, pô, que bom que vai ter essa ação fiscal, porque eu pago meus impostos todos em dia e eu sei que outras pessoas não pagam. É até bom fazer essa ação fiscal mesmo para pegar um monte de gente que está devendo. Ou seja, o amigo dele nem foi beneficiado com isso, porque o dele estava pagando em dia. Então, você não pode dizer que houve qualquer tipo de prejuízo ao erário. Muito menos enriquecimento ilícito, porque o agente não recebeu nenhum dinheiro, não recebeu nada em troca. A questão colocou lá. Isso é ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios de administração, divulgar uma informação sigilosa. Isso é pessoal. Está lá embaixo também. Se você procurar, essa situação realmente está no artigo 11. Mas ainda que não tivesse decorado, você mataria se você raciocinasse. Tá legal? Muito bem. Bom. Outro detalhe importante que vem sendo pedido em prova é o seguinte. O artigo 10 da Lei 8429, quando fala dos atos de improbidade administrativa que gera prejuízo erário, fala o seguinte, que o agente, quando faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, né? Faz alguma coisa que não deveria, ou deixa de fazer aquilo que deveria fazer, né? Ou seja, tanto quando a gente age, quando ele se omite, de forma dolosa ou culposa, ele pode praticar ato de improbidade administrativa que gera prejuízo ao erário. Então, o artigo 10 deixa claro que o ato de improbidade administrativa que gera prejuízo ao erário ocorre nos casos de dolo ou nos casos de culpa. O que é isso? Que daqui a pouco a gente vai falar de responsabilidade civil do Estado, e é até bom a gente saber disso. Né? Dolo é quando a gente age com intenção, certo? Ele fez de propósito. Fez sabendo que não poderia fazer, né, querendo atingir determinado objetivo. Então ele foi lá e fraudou, desviou dinheiro público, né, sabendo que estava desviando, querendo fazer aquilo. Então, dolosamente, conscientemente. Culpa é quando o agente não faz com intenção de atingir aquele objetivo, mas também não toma nenhum cuidado para que aquilo não aconteça. Então, culpa é quando o agente age com negligência, imprudência ou imperícia. Vê um caso? O fiscal que vai lá fiscalizar um contribuinte
e pega lá, dá uma olhada, deixa eu ver aqui se você está pagando. Ó, dá uma olhada assim por alto, né? Não sei o quê, tá tudo certo, tudo beleza, tudo certo. E está errado porque o contribuinte estava devendo imposto. Bom, o fiscal deixou de autuar, recebeu alguma coisa com isso? Não, então não é enriquecimento ilícito. Deixou de autuar o contribuinte, causou prejuízo ao erário. Nesse caso, o fiscal não agiu com dolo, não deixou de autuar de propósito, né, para lesar o fisco. Não. Mas ele também não tomou nenhum cuidado. Ele deveria fazer uma verificação aprofundada e só deu uma olhada, deve estar tudo certo. Né? Estava com pressa, doido para acabar o trabalho logo para ir embora, ir para casa. Né? Ou seja, agiu com desleixo, agiu com culpa. É o caso do prejuízo ao erário de forma culposa, ainda que não fosse dolosa, foi culposa. Então, o prejuízo ao erário tanto ocorre com dolo ou culpa. Muito bem. Os artigos 9º e 11, o primeiro e o terceiro, não falam nada a respeito de dolo ou culpa. Não falam que é só com dolo ou só com culpa, ou ambos, ou em nenhum caso, não falam. Mas o STJ já decidiu, em ambos os casos, que o ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito só ocorre por dolo. E atentar contra os princípios também só com dolo. Ou seja, não existe ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito, não existe ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração na sua forma culposa. Enriquecimento ilícito. O cara ganhou dinheiro, recebeu a vantagem. Recebeu a vantagem sabendo que estava recebendo. Não existe, ele recebeu a vantagem sem querer. Se for verificado, nem consigo imaginar um caso. Ele recebeu uma vantagem, mas nem não sabia, não viu, né? Não, ele sabe que está recebendo, está fazendo aquilo de propósito. E atentar contra os princípios, que eu falei, assédio moral, assédio sexual, ele sabe que está assediando. O agente que informou, ele sabe que não pode informar aquilo. Ele sabe que aquela informação é sigilosa e divulgou. Então ele agiu dolosamente. Ok? Muito bem. Então, jurisprudência, que aqui pode ser cobrada sim, que essas daqui são importantes. Beleza. Então, continuando. Você já sabe, então, colocar, né? Você já sabe definir onde é que está o ato de improbidade administrativa, se na primeira espécie, na segunda, na terceira, corre de lado e vai ver. Então, no caso de enriquecimento ilícito, se ele for condenado, o juiz pode aplicar aqui penas: suspensão de direito político, de 8 a 10 anos. Além disso, o servidor pode ser multado, no primeiro caso, enriquecimento ilícito, multa de até 3 vezes o valor. Que valor que eu deixei aberto aqui? O valor da vantagem que ele está recebendo, né? Se ele recebeu uma vantagem de 10 mil reais com isso, tem que se apurar. Ele foi beneficiado em 10 mil reais. Ele pode ser multado em até 30 mil reais. No caso do prejuízo erário, ele pode receber uma multa de até 2 vezes o valor. Valor de quê? O valor do prejuízo que ele está causando. Se ele causou um prejuízo de 10 mil reais sem receber nada em troca, mas ele causou um prejuízo de 10 mil reais, ele pode ser multado em até 20 mil reais. E atentar contra os princípios da administração, a gente acabou de falar que não tem repercussão financeira, né? Não tem nenhum dinheiro envolvido. Então, qual seria a base de cálculo? A multa seria calculada em função de quê? Porque não tem nenhum dinheiro envolvido. A lei resolveu colocar baseado na remuneração do servidor. E aí, o que acontece? Como a remuneração é muito variada, tem gente que ganha pouco, tem gente que ganha muito, a lei acabou colocando multa de até 100 vezes a remuneração. Mas por que isso? Não é que a multa seja maior para o cara que ganha mais e menor para o cara que ganha menos, não. É o princípio da razoabilidade e proporcionalidade em razão da gravidade da situação. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Fiscal de rendas ganha
R$ 20.000 por mês, ganha R$ 20.000 por mês, e aí arrumou um esquema lá. Ele, o fiscal de renda, junto com o auxiliar, um técnico da informática, eles foram lá e fizeram alguma coisa que configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração. Os dois juntos agiram de uma maneira lá que isso foi enquadrado lá como ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Tá legal. O fiscal ganha R$ 20.000 por mês. O técnico da informática ganha 1.000. E aí o juiz vai chegar, vai verificar o que eles fizeram. Ó, fizeram isso assim assado. Vamos supor que os dois agiram, basicamente os dois agiram juntos. Só que um é fiscal, o outro é técnico da informática. Eles agiram juntos, fizeram a mesma coisa. Então, a princípio, a multa deve ser a mesma para os dois. O juiz vai multar os dois lá em R$ 40.000. Essa multa, R$ 40.000, dará 2 vezes a remuneração do fiscal e vai dar 40 vezes a remuneração do técnico, né? Porque os dois foram multados em R$ 40.000. Então, por isso é que deixou até 100 vezes para poder ficar ali no meio. Agora, não é... Ah, os dois fizeram a mesma coisa. Então, tá legal. Multa de 2 vezes a remuneração. O técnico ganha 1.000, vai ser multado em 2.000. E o fiscal que ganha 20.000 será multado em 40.000. Não é assim. O princípio da proporcionalidade, a multa deve ser proporcional à gravidade da situação. Não deve ser proporcional a quanto o cara ganha, não. Quem ganha mais é multado em mais, quem ganha menos é multado em menos. Nada disso. Princípio deve ser assim. Ok? Ok. Bom, e aí, antes da gente pegar a coluna da direita, vou fazer uma perguntinha para vocês. Responde para mim. Quem pode praticar ato de improbidade administrativa? Quem é o sujeito ativo, né? O que age, o que faz, né? Quem é o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa? Bom, qualquer tipo de agente público, certo? O servidor estatutário, o empregado público seletista, mas que está se valendo do emprego dele, pode praticar de improbidade. O detentor de mandato eletivo, né? O diretor, o ocupante de cargo em comissão, qualquer um que tenha alguma função pública pode praticar ato de improbidade administrativa, certo? Certo. A pergunta é, um particular que não seja da administração e que não tenha nenhuma relação direta com a administração pública, pode praticar ato de improbidade administrativa? Resposta. Sim. Quando? Um particular que não tem relação com a administração só pode praticar ato de improbidade administrativa se houver alguma relação com algum agente público. Então, o particular comete ato de improbidade administrativa ajudando um agente público, contribuindo para aquilo, se beneficiando da atuação de um agente público, né? Incitando, orientando o agente público. Tem que ter participação de um agente público. Um particular sozinho não comete ato de improbidade administrativa. Então, por exemplo, uma pessoa, né, um morador de rua, no final de semana, pulou o muro de uma escola pública, quebrou a vidraça e roubou computadores. Tá. Causou prejuízo e ganhou com isso os computadores. Esse particular, ele vai responder a uma ação civil por ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito porque ele ganhou dinheiro? Não.
ele não vai responder por ato de improbidade administrativa porque ele fez isso sozinho, como particular. O que vai acontecer? Ele vai responder penalmente, lembra que as pessoas respondem penalmente, civilmente e administrativamente. Administrativamente ele não vai responder porque ele não é servidor, ele não vai responder PAD nenhum. Não pode ser demitido, não pode ser nada porque ele nem tem cargo público. Ele vai responder penalmente pelo crime de furto. Certo? É um crime. Ele pulou, quebrou, dano ao patrimônio público, ele vai responder criminalmente por furto, dano ao patrimônio público, né? Enfim. Mas ele não vai responder por ato de improbidade administrativa. Agora, e se ele invade a escola, porque a diretora da escola chegou e falou assim, olha só, eu vou deixar a porta lá dos fundos encostada, no final de semana você pula, entra por lá porque a porta vai estar aberta. Ou a diretora que entrega uma cópia da chave para ele ele vai, no final de semana entra, abre a porta e... A diretora da escola que fez isso, ela vai responder por ato de improbidade administrativa? Sim. E o particular? Também. Os dois, se ele entrou e desviou e levou computadores, os dois, a diretora e o particular, vão responder por ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito, porque ganharam com isso. O particular ganhou os computadores, a diretora junto com ele vão responder pelo mesmo ato. Aí sim. Então, um particular só comete ato de improbidade se tiver algum tipo de participação ou se beneficiar da atuação de um agente público. Nesse sentido, o que aconteceu? O Ministério Público moveu uma ação por ato de improbidade administrativa contra um empresário, dizendo que o empresário tinha se beneficiado de um esquema de sonegação, né, com participação de diversos fiscais e agentes lá do fisco. Né? Então, houve um esquema entre o empresário e os fiscais, e esse empresário deixou de arrecadar, deixou de pagar impostos, portanto, moveu uma ação de improbidade administrativa contra o empresário. O juiz perguntou, o Ministério Público, ok, o empresário está respondendo por ato de improbidade administrativa, e quem são os fiscais, quem são os agentes públicos que vão responder também? Aí o Ministério, não, a gente não conseguiu identificar quem são os fiscais, quem são os agentes envolvidos, então a ação é só contra o empresário. O que o judiciário fez? Não aceitou. Negativo. Não pode haver uma ação, no caso uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, apenas em face de um particular sem a participação de um agente público. Incabível isso. Não tem como. Então, se você identificar quem são os agentes, quem são os fiscais e demonstrar que o empresário está envolvido, tudo bem, todo mundo vai responder. Mas só o empresário, negativo, não tem como. Então, não aceitou a ação única e exclusivamente contra o empresário. Ok? Muito bem. Muito bem. Então, essa última coluna é justamente pensando no particular. Quando o empresário dá dinheiro para o fiscal deixa de autuar o contribuinte, os dois vão responder por ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito. O empresário também vai responder por ato de improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito e, principalmente, ele estará sujeito a essa última coluna aqui, ó. O empresário e a empresa dele, e qualquer empresa na qual ele seja sócio majoritário, é o que a Lei 849 fala, qualquer empresa na qual aquele empresário seja sócio majoritário, ficará proibida de participar de licitação, de contratar com a administração, de receber benefícios fiscais, subsídios,
qualquer tipo de incentivo do poder público durante 10 anos, 5 anos e 3 anos. Ou seja, a empresa vai ficar na geladeira, esquece o poder público, esquece qualquer tipo de relação com o poder público durante 10 anos, 5 anos e 3 anos, dependendo da hipótese aí. E aí, não é até não, hein? No primeiro caso, o juiz, se verificar, a empresa ficará na geladeira por 10 anos. Não vai ficar por 9, não é até 10 não, é 10 anos. Ok, gente? Muito bem. Então, é isso. Treina isso aqui. Isso é muito importante, é a parte mais importante de improbidade. Você saber identificar o que foi cometido, se isso é ato de improbidade administrativa e onde que entra, em qual das 3 espécies, para depois você conseguir verificar quais são as penas aplicáveis. Tranquilo? Tranquilo. Então, próxima aula a gente continua daqui.